Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual os profetas, vossos pais, não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual, agora, vós os tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus, de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem, de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E, ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai, pela vossa compaixão, na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito.
Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Assim nos fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Caríssimos seminaristas, irmãos e irmãs, a nossa primeira leitura nos apresenta a parte final do discurso do diácono Estevão. Antes, ele havia feito um breve relato de toda a história da salvação. E agora ele conclui a sua fala antes do seu último suspiro, com estas palavras duríssimas de repreensão dirigidas aos seus ouvintes, ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei. Palavras ao mesmo tempo duríssimas e também cheias de misericórdia, porque a sua última palavra, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, é rezando por aqueles que lhe tiram a vida. Senhor, não os condenes por este pecado. Quanto às suas palavras duras, ele diz: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e de ouvido. O meu pai, quando queria dizer que alguém é inflexível, quando ele queria dizer que alguém é teimoso, intransigente e obstinado, para dizer que tinha a cabeça dura, meu pai dizia: existem pessoas que são tão resistentes a acolher, a questionar e a aceitar certos argumentos que somente rachando a cabeça dele
e colocando lá dentro aquelas ideias que nós queremos que eles acolham, porque de modo contrário, a pessoa não vai ceder ao argumento, por mais lógico e por mais verdadeiro que seja. Estevão ainda insinua que aqueles acontecimentos que estão se passando com ele naquele momento não poderiam, na verdade, se dar de outro modo. Vocês não poderiam ter agido de um modo diferente. Sempre resistiram ao Espírito Santo. Que palavra triste de se ouvir. A resistência a Deus, a resistência ao Espírito Santo. E Estevão ainda diz: isso não é de hoje, não é nenhuma surpresa. Pelo contrário, além de não ser novidade, o modo como vocês estão agindo é até mesmo previsível, este comportamento de vocês. Igualmente previsível foi a morte de Estevão, porque a reação dos seus ouvintes foi naturalmente violenta. Ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. O arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. O primeiro mártir da igreja caminha ao encontro da morte de modo tranquilo e sereno, contemplando nosso Senhor Jesus Cristo à direita de Deus. Aquela cena verdadeiramente impressionante se tornou para sempre. Aquela cena de Estevão sendo apedrejado e morto por causa da dureza de coração dos seus ouvintes é um símbolo da coragem e da audácia que deve ter todo aquele que crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha mãe ia dizer assim: é o sinal do atrevimento cristão que nós devemos ter. Certamente esta cena deve falar de modo eloquente conosco, para nos tirar do comodismo, para nos tirar da acomodação, para nos tirar da apatia e com coragem e ousadia assumirmos aquilo que temos que fazer, apesar das oposições, apesar das perseguições, apesar das contrariedades que porventura encontremos. E aquela cena certamente também foi muito significativa e impressionou Saulo. E certamente, tendo assistido aquela cena, ficou marcada na sua memória e certamente cooperou com a sua conversão para que ele viesse a ser o grande São Paulo, apóstolo dos gentios. Grande desafio, diria Santo Estevão, é querer ensinar alguma coisa a alguém que não está disposto a aprender. Grande desafio
diria nosso Senhor Jesus Cristo, é ensinar alguma coisa a alguém que não está disposto, que não está aberto para aprender. Já que nosso Senhor Jesus Cristo havia realizado inúmeros outros prodígios, e a multiplicação dos pães era o mais recente desses milagres. Porém, a multidão se apresenta diante de Jesus, exigindo sempre um novo sinal, exigindo sempre um novo milagre, que na cabeça deles prove de um modo definitivo, de um modo inequívoco, a identidade e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele povo diz a Jesus: como é que o Senhor quer que acreditemos no Senhor? Ora, nossos pais acreditaram em Moisés. Moisés granjeou o respeito, e até hoje ele é tido como uma autoridade nas coisas espirituais, nas coisas da nossa religião, mas não é por menos, porque Deus, enquanto o povo estava durante 40 anos caminhando pelo deserto, tendo saído do Egito e de volta para a terra prometida, sob a direção de Moisés, Deus mandou do céu o maná, mandou o pão do céu, e durante todo este tempo alimentou o povo. Este foi um grande sinal que Deus realizou, e por isso Moisés tem o respeito e goza de autoridade diante de todos. E o Senhor? Perguntaram a Jesus: que obra o Senhor vai fazer para provar de modo definitivo que você é o Filho de Deus, é o Messias que nós esperamos? A própria Escritura diz o povo a Jesus. A própria Escritura diz que aquele foi um verdadeiro pão do céu que Deus lhes deu a comer. E nosso Senhor Jesus Cristo, se fosse hoje, diria assim para aquele povo: que vocês digam que o maná, aquele alimento misterioso, foi verdadeiramente um pão vindo do céu, de modo figurativo, de modo metafórico, como ainda hoje nós usamos esta expressão quando nós encontramos de repente uma pessoa que chegou numa hora oportuna, que chegou e a sua presença vai nos ajudar a solucionar um problema. Nós costumamos dizer: fulano, você caiu do céu. Ora, para dizer que a presença daquela pessoa naquele exato momento é uma presença oportuna, nós usamos esta expressão: fulano, você caiu do céu, para elogiar alguém que chegou na hora certa com a solução ideal para determinada situação. Ora, dizer que o maná é um pão que Deus mandou do céu,
como nós falamos da pessoa que chega no momento oportuno, disse Jesus, ainda é compreensível, mas literalmente, verdadeiramente, o pão que veio do céu sou eu. Eu sou o verdadeiro pão que veio do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo refere-se a si mesmo como o pão de Deus que, descendo do céu, dá a vida para o mundo. Eu sou o pão da vida. Irmãos e irmãs, Jesus é o verdadeiro pão que veio do céu e se dá a cada um de nós na Eucaristia. Feliz daquele que está aberto a esta verdade. Feliz daquele que, tendo os olhos, que tendo a cabeça aberta para compreender esta realidade, acolhe nosso Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro pão que desceu do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.